A história de vida de hoje. Vamos ouvir uma história muito interessante e dramática chamada O Servo Sortudo. Na parte ocidental da República do Chile, a família de Hugo era notoriamente pobre em linhagens familiares. 5 vidas de pobreza, ninguém levantou a cabeça. Toda vez que chove e tempestades, a aldeia afunda e o arroz é inundado. Na estação ensolarada e seca, os campos estão rachados em estrias, o arroz é estéril e não há o suficiente para comer. O senhor Diogo, seu pai, um homem de ombros largos e costas algemadas de uma vida de aração pesada, finalmente se revelou ruim, bebendo o dia todo para esquecer temporariamente a pobreza. A esposa é magra, as costas estão algemadas e ela carrega todo o arroz, roupas, dinheiro e filhos. As refeições de toda a família eram em torno de potes de batata, e as galinhas fervilhavam ao redor do moinho. A casa está cheia de irmãos, a terra é pequena e a pobreza é infinita. Hugo nasceu com um gosto de privação, sua camisa estava rasgada e branca, e seus chinelos de favo de mel não eram saudáveis. Na 4ª série, ele teve que abandonar a escola porque não tinha mais dinheiro para pagar as mensalidades. Na aldeia, as pessoas suspiravam e diziam, os filhos do senhor e da senhora. Diogo só carrega um mercado de martelos. E, de fato, Hugo logo rolou e descarregou. Pai, quem contrata alguma coisa para fazê-lo, desde que haja dinheiro enviado para a mãe. A pobreza o expulsou de Santiago. Inicialmente, ele vagava pela rodoviária, dormindo todo tipo de coisa, e quem contratava uma carregadeira o seguia. Ele era alto, com ombros musculosos, suor como um riacho, mas sua saúde era extraordinária. Foi graças a isso que ele chamou a atenção de um corretor de casa, o tipo de cegonha que se especializou em encontrar pessoas para os ricos. Então o destino o trouxe para o grande portão da família de Eva. A Vila da Senhora. Eva está localizada em uma área urbana luxuosa, com muros altos, portões de ferro, pátios pavimentados com pedra polida e árvores ornamentais sofisticadamente aparadas. É um mundo com o qual Hugo nunca ousou sonhar. Eva, a dona da casa, é famosa no mundo imobiliário de Santiago. Antigamente, era Filinto, seu marido, que era o magnata da indústria. Mas a vida não satisfaz as pessoas. Há alguns anos, Filinto sofreu um derrame, parcialmente paralisado, deitado ali como uma sombra, quando acordou em coma, irritado. Não importa quantos oxigênios femininos venham e vão, ela não suporta a cena de servir uma pessoa doente que é difícil de agradar. Então a família tem um salário extremamente alto, com um bônus, desde que qualquer um possa suportar, apenas faça. Hugo é diferente. Para ele, cuidar de crianças, limpar e lavar o senhor Filinto não era nada comparado à lama do campo pobre. Aqui, ele estava bem alimentado, bem vestido e tinha um salário para enviar de volta à sua cidade natal para seus pais. À noite, deitado na cama macia, ele pensou consigo mesmo, esse tipo de felicidade, talvez ninguém na minha família tenha gostado. O senhor Filinto é difícil, mas com Hugo diminui gradualmente, talvez porque ele seja grande, forte, paciente e sofra todos os tipos de mau humor. Os filhos de Eva, todas pessoas bem-sucedidas, vilas, carros particulares, ninguém se preocupou em morar junto, apenas enviaram dinheiro e deixaram para a mãe encontrar alguém para cuidar do pai. Eva está ocupada com reuniões, transações e investimentos. A casa era grande, apenas o senhor Filinto estava doente, e Eva estava doente, e Hugo estava indo embora silenciosamente. Mas, no fundo, Hugo sabia que estava diante de uma rara oportunidade. Ele era astuto, sabia lisonjear, brincar e sabia quando era hora de ficar em silêncio e quando era hora de sorrir para tornar a atmosfera menos pesada. Foi essa alegria meio real e meio falsa que o fez se destacar dos outros contratados. A senhora Eva, na casa dos 40 anos, tem uma figura nobre, pele clara, lábios vermelhos, olhos penetrantes e uma voz luxuosa. A mulher havia provado glória suficiente, dinheiro suficiente, mas faltava uma coisa. Homem. O senhor Filinto agora é uma sombra da vida, suas necessidades são deixadas em aberto, seus filhos são ricos e atenciosos. Em uma longa noite, deitada em uma sala grande, ela provocou muitas vezes. As mulheres, que são fracas, adicionam uma natureza poliamorosa e liberal. Ela não conseguia esconder sua observação quando um homem jovem e saudável apareceu. E Hugo, o garoto alto do campo, ombros largos, costas compridas e pele escura suada, era aquela luz cintilante. No início, Eva apenas olhou para ele, mas o olhar permaneceu cada vez mais. Hugo sabia que podia sentir as vezes em que se abaixava para levantar o senhor Filinto, quando estava deitado perto da água,
comendo algodão e dizendo alguma bobagem que fazia Eva rir. Aquela risada ecoou na casa que por muitos anos esteve cheia de suspiros de doença. No coração de Eva, uma vaga emoção começou a ganhar vida, meio culpada, meio sonhadora. Ela sabia que estava assistindo a um homem contratado, décadas mais jovem que ela, com um status muito diferente, mas as mulheres na ausência de amor às vezes não têm razão. Hugo sabia disso, ele observou a amante engolir, seus olhos brilhando como se desafiadores. Ele não se moveu tolamente muito rápido, mas a cada passo, a cada gesto, ele soava uma isca na alma da mulher solitária. Naquela noite, depois que Filinto gritou com ele e desmaiou de exaustão, Eva sentou-se em uma cadeira de salão, com uma taça de vinho na mão, observando enquanto ele limpava o chão. Ele se virou, meio rindo. Senhora, na minha cidade natal há um ditado: mulheres bonitas também devem estar à tarde. Olhe para você, eu realmente acredito nisso. A frase parecia ser uma piada, mas deixou o rosto de Eva quente e seu coração palpitando levemente. Ela estreitou os olhos para ele, não disse nada, mas as ondas começaram a flutuar em seu coração. A história de Hugo e Eva começou com essas faíscas. Um menino pobre com vontade de mudar de vida, uma mulher luxuosa, mas solitária, e uma casa muito grande, muito silenciosa, cheia de vazios. Desde o dia de Hugo, a vila que estava quieta agora parece ter um fôlego diferente. O senhor Filinto ainda estava doente e difícil, mas o cuidado de um homem saudável tornava as coisas menos pesadas. Ele o apoiou, virou-o com as mãos fortes e falou enquanto tornava o ar menos tenso. Quando o senhor Filinto estava com raiva, ele silenciosamente calou a boca e depois misturou um pouco de humor para acalmá-lo. Eva assistiu a tudo. Ao longo dos anos, ela se acostumou com a cena de empregadas indo e vindo. Todos os lados são melancólicos, preocupados, e ela não suporta a cena de servir um velho doente. Mas Hugo, um camponês sincero, era diferente. Ele era trabalhador e sabia fazer piadas, mas não mostrava sinais de preocupação ou tédio. Isso a deixou curiosa. Uma tarde, a senhora Eva chegou cedo de uma viagem de negócios. Estava chovendo e o pátio de pedras estava coberto de água. Assim que ela atravessou o portão, viu Hugo vestindo uma regata, limpando o corpo do senhor Filinto com uma toalha, sua boca ainda sussurrando: "Vamos, chefe, aguente um pouco, a próxima monção é fácil de adoecer. Deixe-me cuidar da limpeza e dormir bem." O senhor Filinto resmungou algumas palavras. Eva estava parada na porta, seu olhar involuntariamente parando nos ombros sólidos e na postura madura de Hugo. Um momento de agitação se passou e ela se afastou silenciosamente, mas seu coração estava batendo estranhamente rápido. Naquela noite, enquanto se sentava sozinha em sua mesa, Eva pensou muito. Por muito tempo, ela se orgulhou de ser uma mulher de sucesso, detentora de grandes ativos, lidando com grandes homens, assinando contratos de bilhões de dólares. No entanto, nesta casa muito luxuosa, ela se sentia desconfortavelmente vazia. O marido costumava ser um apoio, agora só resta um corpo cansado. Os filhos são bem-sucedidos, mas cada um deles tem um lugar. Ligar para perguntar também é raro. E de repente, ela percebeu que Hugo, aquele pobre garoto do interior, estava preenchendo o vazio da casa com muito trabalho e um sorriso inocente. Não apenas Eva percebeu isso, mas até o próprio Hugo sabia. Ele era astuto, embora fingisse ser teimoso, mas estava sempre calculando em seu coração. Hugo entende o que essa mulher poderosa precisa. Ela precisava de alívio, alguém precisava fazê-la sentir que ainda era atraente e cuidada. E ele, com sua aparência saudável e boca viva, era a carta certa. Ele começou a ser mais cauteloso a cada gesto. Enquanto carregava a água, ele disse mais algumas piadas. Quando a senhora Eva estava cansada de sentar no salão, ele acidentalmente fez uma xícara de chá de gengibre para ela e disse com uma voz calorosa: "Na minha cidade natal, as pessoas costumam beber gengibre para ficar acordada. Senhora, experimente." Essas pequenas coisas, aparentemente comuns, tocam o lugar mais profundo do coração de uma mulher que estava acostumada a comandar e dar ordens, agora de repente sendo cuidada com gentileza. Uma noite, estava chovendo na varanda, e Eva sentou-se e observou o aquário no quintal. Hugo pegou uma xícara de chá verde e colocou na mesa. "Senhora, beba para que não esfrie." A amante olhou para cima e seus olhos encontraram seu sorriso gentil. Isso é tudo, mas ela sentiu um pouco de calor em seu coração. Ela sorriu levemente e disse: "Você também é inteligente, não culpe seus pais, no campo devem estar muito felizes." Ele coçou a cabeça, fingindo estar envergonhado. "Minha família é pobre o ano todo, e se você mandar um pouco de dinheiro de volta, seus avós ficarão muito felizes."
Tenho sorte de conhecer minha família, comer bem e viver assim. Suas palavras eram humildes, mas havia algo imprevisível em seus olhos. Daquele dia em diante, Eva notou mais. Quando ela chegou em casa do trabalho, ela olhou em volta para ver o que Hugo estava fazendo. Quando ele sorriu e falou com o jardineiro, ela de repente sentiu seu coração doer. Ela sabia que era estranho, mas não podia negar. Outro dia, Eva estava tonta depois de uma longa reunião e, assim que entrou em casa, suas pernas cambalearam. Hugo correu apressadamente para ajudar e agarrou o braço dela. Ela ficou surpresa, fez uma pequena pausa, mas depois sorriu ironicamente. Estou bem, só um pouco cansada. A patroa deve fazer uma pausa, o trabalho nunca acaba, a saúde é importante, disse ele cordialmente. Aquela voz, aquela preocupação, naquela situação, fez Eva inconscientemente sentir seu coração amolecer. Naquela noite, ela brincou e se perguntou o que estava pensando. No entanto, a vida não é só Eva e Hugo, há muitos olhos ao seu redor. O jardineiro, o cozinheiro e até os vizinhos que ele conhecia viram a figura do jovem e da mulher poderosa mais próximos um do outro. Sussurros começaram a surgir. Mas isso tornou Eva ainda mais cautelosa. Ela manteve sua mente, mas em seu coração, estava ficando cada vez mais agitado. Quanto a Hugo, ele era como uma raposa velha, não atacada, sem pressa. Ele sabia que para as mulheres que haviam experimentado isso, especialmente mulheres poderosas, o que mais era necessário não era um ataque, mas um passo habilidoso para fazê-las cair em uma espiral. Ele apenas gritou, apenas deu os olhos, deixando apenas silêncios que fizeram Eva pensar. Com o passar do tempo, a vila não estava mais tão fria quanto antes. Eva ria mais, às vezes da história inócua que Hugo contava sobre sua pobre paisagem, sobre os filhotes que quase morreram na enchente ou a cena de seu pai caindo bêbado no meio do quintal. Hugo sabe contar, sabe saber, torna a pobre história interessante. Certa vez, Eva perguntou, Hugo, você não está cansado de ficar perto de uma pessoa doente? Ele respondeu, com a voz firme, as pessoas caíram, todo mundo tem um destino. Sinto mais pena do que entediado. Além disso, tendo um emprego decente, tenho dinheiro para sustentar minha família. Considero o chefe parte da minha responsabilidade. A resposta deixou a senhora Eva atordoada, e uma mistura de respeito e afeição surgiu em seu coração. Ela olhou para ele, pela primeira vez, não com os olhos de uma amante de um homem contratado, mas como uma mulher olhando para um homem. Naquela noite, Eva ficou sentada sozinha por um longo tempo, lembrando-se das palavras de Hugo, lembrando-se de seus olhos, lembrando-se daquele sorriso gentil. Ela suspirou levemente, mas um sorriso perplexo apareceu em seus lábios. Hugo, que estava na pequena sala nos fundos, sorriu levemente. Ele sabia que a presa já havia começado a se mover, desde que levasse mais tempo, mas algumas situações, tudo viria naturalmente. Na grande mansão, além de Hugo, havia outra figura importante, Benedita, motorista pessoal de Eva. Benedita, na casa dos 40 anos, tinha uma boa figura sólida e um rosto ensolarado, ambos exalando uma aparência familiar e mantendo seu comportamento. Benedita vinha de uma família de classe média. Sua esposa e filhos foram propostos e sua casa ficava apenas alguns quarteirões da vila de Eva. O trabalho de dirigir para o chefe traz uma renda estável e adiciona bônus além de salários que apenas os insiders conhecem, tornando sua vida, em comparação com muitos de seus pares, excedente. Mas esse dinheiro e riqueza não vem apenas da profissão de motorista. Benedita entendeu que todo o conforto além do salário base vinha da relação obscura entre ele e a dona Eva. Por muitos anos, quando o senhor Filinto começou a adoecer, a senhora Eva, em seus momentos de fraqueza, sem a atenção do marido, encontrou no senhor Benedita uma participação muito viril. De longas viagens de negócios e retornos tardios, eles gradualmente se acostumam a ir a hotéis juntos, jantar e depois deixar tudo fluir com suas emoções. Para o senhor Benedita, a senhora Eva não era apenas uma mulher luxuosa e salgada, mas também um tesouro lucrativo. Ele tem uma mulher atraente, um bônus mensal adicional e um apoio poderoso para ganhar vida. Com sua natureza pragmática, Benedita rapidamente desfrutou da vida que muitos outros homens queriam. Ele cuida de sua amante de todo o coração durante suas viagens, sabe como persuadi-la com palavras doces, sabe como fazer piadas para fazê-la feliz. Em troca, Eva estava disposta a retirar sua bolsa, às vezes com bônus generosos, às vezes com presentes caros. No entanto, o tempo não para nenhum amor. Mais tarde, para Eva, a Benedita tornou-se gradualmente um prato excedente, já não novo.
Hotéis ainda familiares, ainda clichês, ainda velhos interesses. Benedita era cada vez mais um hábito, não um prazer de amante. Enquanto isso, Hugo, o novo garoto do interior, é diferente. Eva viu nele a inocência da juventude, o vigor de um homem que não havia sido desgastado pelo tempo, e, acima de tudo, algo genuíno, mas oculto, que a deixava curiosa e fascinada. Ela disse a si mesma, talvez seja a hora de mudar. Benedita é agora como um livro antigo, e Hugo é um capítulo fechado. Benedita não tinha ideia de que a mudança estava chegando. Ele ainda achava que era forte o suficiente para segurar Eva, porque por tantos anos, ela não tinha sido fácil de parar. Benedita até abusou cada vez mais dessa familiaridade. Ele não apenas recebeu um salário e bônus, mas também exigiu mais: dinheiro para a educação de seus filhos, algum capital pessoal para sua esposa e até pediu à senhora Eva que interviesse para ajudá-la a obter um empréstimo bancário. Eva, é claro, entendeu tudo. No começo, porque ela ainda estava salgada, ela achou que não havia problema em ajudar, mas cada vez mais, ela viu que esse homem não era mais atraente, mas como um fardo. As torneiras perpétuas de Benedita a irritavam. Toda vez que ela se sentava no carro, ouvindo reclamar de sua esposa e filhos, de dinheiro, ela sentia que estava sendo aproveitada. Hugo, por outro lado, é o oposto, nunca pede um piercing, sempre ri, fala de seu pobre país com auto-zombaria. Foi essa eternidade que fez Eva se sentir bem. Certa manhã, depois de levar Eva para assinar um grande contrato, Benedita entrou furtivamente em um café familiar e esperou por ela. Ele baixou a voz, meio brincando e meio com sinceridade: já faz muito tempo, senhora, certo? Por muitos anos, tenho sido sinceramente por ela. Eva apenas tomou um gole de café, com os olhos longe. Benedita, as pessoas têm que ser moderadas, eu não sou mais jovem. Essa frase o fez parar, e havia um sentimento ruim em seu coração, mas então ele sorriu ironicamente, como se ela estivesse apenas momentaneamente triste. Depois de um tempo, Benedita começou a notar a mudança. A senhora Eva gradualmente desistiu dos encontros, não mais entusiasmada com viagens particulares. Seu sorriso quando ela falava com ele também se tornava superficial. Especialmente, toda vez que ele a levava para casa, a figura de Hugo aparecia no quintal, saudável e entusiasmada, e os olhos de Eva brilhavam estranhamente. Benedita viu claramente, mas não se atreveu a acreditar. Em seu coração, o ciúme surgiu. Ele sabia que Eva era o tipo de mulher que se recusava a ficar parada, ela estava sempre procurando coisas novas. Ele temia que um dia fosse substituído e que seu substituto fosse um menino pobre e com cara de sandália que acabará de sair da República do Chile. Pensando nisso, Benedita estava com o rosto quente, mas ainda sorria para fora da boca, ainda chamando a doce amante. A sensação de que o velho estava prestes a ser substituído pelo novo deixou Benedita inquieto, e ele se agarrou a ele ainda mais. Toda vez que tinha chance, ele deliberadamente lembrava de velhas lembranças, dos tempos em que haviam ido juntos, de hotéis familiares, mas tudo isso só entediava a senhora Eva. Uma noite, sentada ao lado da cama do marido, Eva de repente notou o oposto. De um lado estava Benedita, um relacionamento chato, mas calculado. De um lado está Hugo, o novo cara que apareceu, sincero e misterioso. Ela se perguntou qual caminho ela seguiria. Em seu coração, a balança estava inclinada. Eva sentou-se na grande sala de estar, acariciando suavemente a xícara de chá, mas seus olhos estavam longe. Do lado de fora da varanda, o sol da tarde caía em cada faixa dourada brilhante, refletida através das mesas e cadeiras de madeira preta brilhante. Em seu coração, um sentimento de ser difícil de nomear estava aumentando. Ela tem tudo: dinheiro, fama, filhos. Um marido, embora doente, ainda estava presente nesta grande casa. No entanto, ela mesma, uma mulher em sua juventude, cheia de vitalidade, ainda se encontra em um certo vazio profundo. As pessoas ainda dizem que os homens são novos, e as mulheres, uma vez que ultrapassam o limiar dos 40 ou 50 anos, seus instintos são ainda mais imprevisíveis e difíceis de descrever. Eva não é exceção. Para Benedita, uma motorista de longa data, ela costumava ser apaixonada, acreditando que era frescor, uma compensação pelos dias solitários em que seu marido estava deitado em um só lugar. Mas então, o tempo também fez de Benedita um hábito sem graça. Encontros repetitivos, palavras doces tornam-se chatas e vazias. A mulher, talvez, seja como um jardim. De repente, ela pensou, há estações em que as flores são brilhantes e há estações que murcham, mas apenas uma chuva estranha, o solo será revivido.
É o mesmo comigo. Hugo, um garoto rude, mas musculoso, acidentalmente se torna aquela chuva estranha. Ela percebeu que ele não era como Benedita. Nele a honestidade, submissão, misturada com a engenhosidade de uma pessoa que experimentou dificuldades. Enquanto ele sorria, todo o rosto dela parecia se iluminar. Contanto que ele educadamente limpasse e trouxesse água para o quarto, seu coração via algo quente, estranho e curioso. Uma noite, quando o Sr. Filinto estava em seu quarto, ele estava cansado e teve que chamar o médico para vê-lo. Hugo fez o possível para ajudar, cuidando de tudo. Quando os convidados se retiraram, Eva sentou-se em silêncio em sua cadeira, olhando para ele, o suor escorrendo pela testa, os olhos brilhando na luz dourada. Inconscientemente, ela sentiu seu coração bater rápido, um sentimento que parecia ter sido perdido por um longo tempo correu de volta. O que estou pensando? Ela se culpou, mas ainda não conseguia tirar o olhar dele. O instinto de uma mulher na primavera, às vezes, é como um fogo ardente na cozinha. Normalmente, parece estar arruinado, mas apenas uma palha seca pode queimar. Para Eva, Benedita não passava de cinzas. E Hugo, um jovem forte e honesto, mas escondendo a verdadeira masculinidade, é essa palha seca. Daquele dia em diante, Eva começou a notar cada passo de Hugo, cada olhar. Ela o desafiou com meias piadas, meias verdades, refeições tarde da noite e momentos em que ela pediu que ele fosse ao mercado colher frutas. E cada vez, ela sentia seu coração tremer como uma adolescente, se apaixonando pela primeira vez. Ela entendeu que isso não era apenas curiosidade, mas a eterna ganância das pessoas. Havia um, e eu queria dois. Já gostei, quero provar mais. Porque as mulheres não são diferentes dos homens, só elas sabem se esconder, sabem se disfarçar sob o disfarce da religião, sabem se encobrir com as palavras sacrifício ou família. Durante as longas noites, deitada sozinha ao lado de seu marido imóvel, Eva de repente se viu como um barco no meio da correnteza, querendo atracar com segurança e sonhando em zarpar novamente. E em sua mente, a figura de Hugo aos poucos substituiu Benedita, os sonhos comuns de uma mulher que havia passado por tanta glória e amargura. Eva sorriu misteriosamente. Em seu coração, um plano, uma onda subterrânea começou a se formar. Na espaçosa moradia, há longas noites que parecem tranquilas, mas o interior é turbulento. Desde a chegada de Hugo, a atmosfera familiar de Eva mudou um pouco. Ele não era apenas o zelador do Sr. Filinto, mas também como uma nova peça do quebra-cabeça, inserindo-se suavemente no já chato e velho ritmo de vida. Hugo trabalhou silenciosamente, duro e foi muito dedicado. Ele tinha poucas palavras, mas cada ação exalava entusiasmo, um pouco rústico e a sinceridade do campo. Quando o Sr. Filinto se tornou testemunha, ele estava sempre presente no tempo, sem medo de se sujar, de não ser incomodado. Foi por isso que Eva o viu de forma diferente. O outro não é barulhento, não é desleixado, mas rasteja lentamente como uma gota d'água escorrendo por uma fenda na rocha. Eva começou a observar Hugo mais. No início, era apenas uma curiosidade, depois se tornou um hábito. Às vezes, ela se sentava na varanda, olhava para o quintal, via-o secando roupas, ombros largos e costas rígidas, e ficava em silêncio e pensativa. Às vezes, durante a refeição, ele acidentalmente pegava um pedaço de peixe delicioso para ela, apenas por cortesia, e seu coração de repente perdia o ritmo. O estranho é que Hugo parece não saber. Ele era tão natural quanto ele, não tentando conquistar seu coração, nem tentando impressionar. É essa despreocupação que deixa Eva fascinada. A mulher que costumava experimentar e se acostumar com as pessoas ao seu redor só sabe bajular e fingir. Agora de repente percebe uma rara sinceridade, que pode abalar o coração. Mesmo que aquele coração pensasse que estava frio há muito tempo. Enquanto isso, Benedita ainda faz o papel de seu próprio motorista, ainda tentando manter um relacionamento com sua amante. Mas Eva era diferente. Se nos últimos anos, ela estava disposta a sair em um encontro com apenas uma mensagem dele, agora, toda vez que ele falava, ela costumava encontrar uma desculpa para estar ocupada. Às vezes, ela até dizia sem rodeios para ele levar o carro para frente para que ela pudesse cuidar de seu próprio trabalho. Benedita não era ingênuo, ele estava bem ciente da mudança, embora Eva não confessasse nada. Durante as refeições em família, ele notou que os olhos dela eram repetidamente direcionados para Hugo. Esse olhar não é como o olhar de um trabalhador, mas como uma luz que é ao mesmo tempo escrutinada e oculta. Benedita ficou atordoada e um sentimento desconfortável surgiu em seu coração. Ela não está entediada comigo? Benedita se virou muitas noites. Durante anos,
Ele acreditou que era especial, que só ele poderia fazer Eva se interessar pela vida estressante e monótona. Graças a esse relacionamento, ele não estava apenas cheio, mas também levantou a cabeça no meio da aldeia, e sua esposa e filhos também gostaram. Agora, se ele fosse marginalizado, ele não apenas perderia sua generosidade, mas também seu orgulho masculino. Quanto mais pensava nisso, mais zangada ficava Benedita, e começou a tatuar o Hugo. Ele deliberadamente questionou e sondou, mas Hugo permaneceu calmo e não revelou nada. Quanto mais ele olhava, mais ele via os espinhos em seus olhos. Um garoto do campo, de origem pobre, poderia atrair mais atenção do que Eva, que estava com ele há muitos anos. Enquanto isso, Eva não parecia se importar com aquele ciúme oculto. Sua mente estava ocupada com novas emoções. A mulher na primavera, que havia experimentado muitos amores desajeitados, agora sente o desejo de uma menina. Apenas uma das palavras descuidadas de Hugo foi o suficiente para deixá-la inquieta o dia todo. Apenas seu sorriso rústico a fazia se sentir quente durante longas noites sem dormir. Ela começou a desafiá-la, às vezes pedindo que ele trouxesse as coisas para cima, às vezes dizendo a ele para consertar a cadeira em seu próprio quarto. Toda vez que ele entrava no espaço onde havia apenas duas pessoas, ela se sentia estranhamente confusa em seu coração. No entanto, ao contrário de Benedita, que sempre sabe aproveitar as oportunidades para avançar, Hugo mantém uma distância moderada. Ele a respeitava, obedecia, mas absolutamente não cruzava a linha. Isso deixou Eva ainda mais curiosa. Ele era realmente ingênuo ou estava apenas escondendo habilmente sua masculinidade? Uma tarde, quando o sol estava se pondo, Eva foi ao jardim de flores atrás da casa. Hugo estava podando alguns galhos de rosa e, quando a viu, curvou-se e retomou seu trabalho. Ela ficou ali, olhando para sua figura diligente, e de repente fez uma pergunta. Hugo, você tem um amante? Ele se assustou, olhou para cima e sorriu sinceramente. Sim, ainda estou preocupado com os negócios, preocupado com meus pobres pais, não pensei nisso, senhora. A resposta foi simples, mas fez Eva sentir seu coração palpitar. Uma mulher que havia experimentado e era tão poderosa quanto ela, foi inconscientemente influenciada por essa declaração honesta. Naquela noite, ela não conseguiu dormir, e dois sons gananciosos ecoaram em seu coração. Ela sabe muito bem que as pessoas são inerentemente gananciosas, algumas velhas querem o novo, algumas querem uma, e depois duas. Ela mesma não escapou dessa regra. Benedita tinha sido nova, fizera-a esquecer o nome, mas agora era um hábito antigo. Hugo, por outro lado, é como uma terra inexplorada, cheia de promessas e mistérios. De longe, Benedita ainda observava tudo. Ele sorriu fracamente, mas havia um brilho de tristeza em seus olhos. Ele sabia que se perdesse seu lugar no coração da amante, tudo o que ele tinha seria destruído. E ele jurou que não deixaria isso acontecer facilmente. Enquanto isso, Hugo ainda está despreocupado, ainda fazendo seu trabalho diário, sem prestar atenção aos cálculos ao seu redor. Mas foi essa crueldade que se tornou um fogo ardente no coração de Eva, tornando-se cada vez mais imprevisível a cada dia. Naquela vila, a mudança ocorreu silenciosamente como o vento, aparentemente inofensiva, mas fez com que todos se sentissem secretamente. Benedita, a motorista de longa data, que estava acostumada a ocupar um lugar especial na vida da senhora Eva, ficou subitamente abalada. Desde o dia em que Hugo trabalhava como empregada doméstica na casa de sua patroa, Benedita olhava para ele com olhos perscrutadores. A princípio, Benedita parecia desdenhosa, menino do campo, barato e rasgado, com o que há para se preocupar. Mas cada vez mais, ele se sentia cada vez mais desconfortável. Porque, o que ele desprezava tornou-se uma vantagem aos olhos de Eva. Hugo é saudável, trabalhador, mas pouco exigente. Ele apenas silenciosamente fez seu trabalho bem, sem uma única reclamação, sem uma única expressão de cálculo. Foi esse rusticismo que tranquilizou Eva, e Benedita ficou cada vez mais inquieta. Benedita era um homem que havia experimentado e entendido bem as mulheres. Ele sabia que as mulheres às vezes não precisam de nada luxuoso, elas só precisam de um homem ao seu lado, que saiba ouvir e que saiba cuidar na hora certa. Por muitos anos, ele fez isso com Eva, então ele manteve seu favor. Mas agora, esse papel está sendo assumido por Hugo. Uma tarde, quando levava Eva para casa depois de uma longa reunião, Benedita perguntou corajosamente: parece que a senhoria se preocupa muito com Hugo hoje em dia, não é? Eva ficou surpresa por um momento e depois riu. Você notou coisas diversas novamente. Ele cuida bem do meu senhor Filinto, e eu aprecio isso.
A resposta foi suave, mas nos ouvidos de Benedita, era como um balde de água fria espirrando direto para baixo. Ele não se atreveu a dizer mais nada, apenas sorriu fracamente. Mas a partir daquele momento, surgiu uma determinação em seu coração, manter sua posição a todo custo. Nessa noite, Benedita foi a um bar onde se conhecia e sentou-se com alguns amigos. Ele lamentou, meio verdadeiro e meio brincando, na vida de um homem, a coisa mais difícil é ser substituído. Todos os dias era o melhor, agora acaba sendo apenas um prato velho. Os caras riram e gritaram, mas alguém deu um tapinha no ombro dele. Você tem que ter cuidado. Mulheres ricas, uma vez entediadas, se afastam imediatamente. Se você não mantiver bem, esse cara vai ocupar o lugar real. Nessa noite, Benedita bebeu mais do que o habitual, e foi para casa, olhou para a mulher e para os filhos, e ficou ainda mais insatisfeito. Em casa, ele era um marido comum, não melhor do que ninguém. Foi só quando ele estava com Eva que ele sentiu que era majestoso e respeitado. Agora, esse sentimento está caindo nas mãos de outra pessoa. Ele não estava resignado. Enquanto isso, Eva estava atolada em emoções conflitantes. Ela não negou que estava cansada de Benedita. O motorista costumava trazer-lhe alegria, mas agora havia apenas um hábito. Ela era uma mulher forte e rica, estava acostumada a viver como quisesse. Ela não queria ficar presa a um relacionamento antigo. Sempre que via Benedita tentando mostrar interesse, sentia-se desajeitada, como se tivesse comido algo que tivesse esfriado. Pelo contrário, toda vez que ela olhava para Hugo, ela via uma nova brisa. Ela sabia a diferença de idade e status, mas seu coração ainda palpitava. Uma vibração estranha, não barulhenta, não com pressa, mas rasgada. Um dia, ela se perguntou se havia se aquecido. Por que se preocupar com um trabalhador? Mas o coração não é fácil de ouvir a razão. Hugo ainda é o mesmo, diligente, honesto e não mostra muito. Foi esse sigilo que deixou Eva ainda mais curiosa. Ela queria ver se ele estava realmente despreocupado ou se estava apenas escondendo alguma coisa. Uma vez, ficou frio e, quando o Sr. Filinto ficou chateado, Hugo correu para cuidar dele. Eva ficou de pé e observou, vendo pacientemente limpando o corpo do marido, cada movimento meticuloso, mas em seus olhos havia uma emoção indescritível. Um homem que sabe cuidar dos outros, ele pode cuidar de si mesmo assim? O pensamento era passageiro, confundindo-a. Nos dias que se seguiram, Benedita começou a mudar seu comportamento. Ele não atacou mais como antes, mas se virou para sondar. Ele muitas vezes fingia aparecer acidentalmente quando Hugo e Eva estavam por perto. Ele notou cada olhar, cada frase. Uma vez, ele parou Hugo no quintal, meio brincando. Cuidado. Não sonhe elevado. Eu sei quem eu sou. Hugo ouviu, apenas sorriu fracamente e não respondeu. Ele sabia que Benedita não gostava dele, mas não se importava. Sua vida só precisava ter um emprego e dinheiro para mandar de volta para sua cidade natal para seus pais. Ele não pensou mais à frente, mas aquele sorriso, quando chamou a atenção de Benedita, foi como um desafio. Eva, embora não tenha dito isso, sabia que os dois estavam tendo sentimentos secretos. Ela não interveio, nem explicou. Em parte porque ela estava feliz com a competição. Isso a fez sentir que ainda tinha o poder de escolher. Por outro lado, ela quer ver por si mesma quem é realmente a pessoa que ela precisa manter com sua vida. Com o passar do tempo, o contraste entre os dois homens ficou mais claro. Benedita estava acostumado a ser inteligente e mimado, mas começou a ficar pesado e calculista. As palavras calmas e despreocupadas de Hugo fizeram Eva respirar aliviada. Cada vez mais, o equilíbrio em seu coração estava inclinado. Uma noite, quando a família estava reunida, Eva disse de repente a Benedita: a partir de amanhã, você não precisa esperar que eu me atrase. Vou arrumar o carro sozinho, vou dirigir por um tempo para me confortar. Benedita ouviu e se levantou. A frase era simples, mas para ele, era um sinal claro. A amante estava gradualmente empurrando-o para fora do círculo íntimo. Ele olhou e viu Hugo sentado em silêncio ao lado do Sr. Filinto. Em seus olhos, a figura do menino do campo de repente se tornou um espinho. Ele sabia que essa batalha insidiosa, ele não poderia perder. Mas naquele momento, ele sentiu que a vida às vezes não acontecia do seu jeito. Quanto mais apertado você o segurar, mais fácil será escorregar da sua mão. Hugo, de ser observado por sua amante Eva, começou a ver sua vida em uma página diferente. Se no passado, ele era apenas um homem descalço contratado, apenas esperando receber alguns milhões para enviar a seus pais por um mês inteiro, agora,
Todas as manhãs, ele se olha no espelho e vê um vislumbre de orgulho em seus olhos. Não só a patroa dobrou o salário, como os bônus, que Benedita havia desfrutado anteriormente, agora estavam fluindo para seu bolso. Benedita parecia irritada, mas Eva não se importava muito. Ela está acostumada com isso. Quando é velho, é descartado, e quando é novo, é usado. Para ela, tudo tinha que ser atualizado. Hugo, perspicaz, mimava sua amante por ser mais quieto, mais observador e mais habilidoso do que Benedita. Em vez de apenas namorar e comer como motorista, Hugo também sabe falar, ouvir e elogiar sua beleza com palavras rústicas, mas orientadas para o coração. A senhora Eva, portanto, ficou ainda mais satisfeita. Os envelopes de gorjeta, antes reservados para Benedita, agora eram mais leves, e em vez disso, Hugo estava enfiado no bolso. Para ele, o dinheiro que ganha é doce e contém sonhos para mudar sua vida. Depois de quase 2 meses, Hugo decidiu voltar para sua cidade natal. Sua cidade natal fica em uma área baixa. Todos os anos ele sofre com inundações nos campos e colheitas fracassadas. No dia em que voltou, ele usava um terno novo, sapatos brilhantes, uma grande bolsa na mão e presentes e dinheiro dentro. Ele desceu do ônibus, toda a vizinhança assistiu, muitos olhos estavam com ciúmes e curiosos. As pessoas sussurraram: Hugo foi para Santiago, como é que ele parece tão luxuoso agora? Sim, isso não torna a família da amante muito rica, devo ganhar muito. Chegando em casa, os avós de Diogo, seus pais, sorriram com os olhos bem abertos. A mãe magra abraçou o filho com força, com os olhos caídos. Hugo, nos últimos meses, a família está ansiosa por você, temo que você trabalhe duro lá fora. Quem diria, agora estou diferente. O pai estava em voz baixa, mas era difícil esconder seu sorriso orgulhoso. Meu filho está em boa forma agora, e ter dinheiro para dar aos pais é muito precioso. Eu não preciso de nada, só espero que você esteja seguro, não tropece. Ele pegou uma pilha bastante grossa de dinheiro, colocou-a no altar ancestral e depois deu à mãe. Mãe, pegue e gaste. Meus irmãos mais novos ainda estão na escola, eu me preocupo com tudo. Mesmo que minha família seja pobre para sempre, não posso mudar minha vida. Se você continuar olhando para os campos, vou tentar, e então meus pais irão para Santiago para morar comigo no futuro. O senhor e a senhora Diogo sentaram-se e ouviram, com os olhos brilhando. Essas moedas, não importa o gosto, ainda são um salva-vidas para eles. Nos últimos anos, o campo tem estado cheio de tempestades e inundações. A água ficou branca, toda a família se sente e observa a inundação do arroz, mas seus corações se apertam. Agora que eles têm o dinheiro do filho devolvido, eles parecem estar um pouco menos sobrecarregados. Os filhos de Hugo também gritaram felicidade. Cada um deles tinha pouco dinheiro para ir à escola e comprar mais livros. Naquela noite, toda a família se reuniu em torno de uma bandeja de arroz, simples, mas aconchegante. A mãe pegou um pedaço de peixe assado em uma tigela para o filho, com a voz trêmula. Coma, faz muito tempo que não consigo cozinhar uma refeição campestre para você. Hugo sorriu, serviu uma taça de vinho para convidar o pai. Prometo tentar, não vou deixar meus pais sofrerem mais, só espero que tudo corra bem, o trabalho que estou fazendo está indo bem. Mas, no fundo, Hugo ainda entendia que toda aquela suavidade dependia de uma pessoa, a senhora Eva. Contanto que ela mudasse de ideia e virasse as costas, toda a ostentação que ele estava usando seria extinta como uma luz que se apagava na noite. Ele sabia que estava andando em uma corda bamba frágil, mas sua ambição e situação familiar o forçaram a correr o risco. Tarde da noite, Hugo sentou-se sozinho no pátio, olhando para o céu estrelado. O som de sapos cantando, o som da água murmurando nos campos, o lembrava de seus dias de infância. Saindo da pobreza e do sofrimento, ele entendeu o valor do dinheiro. Ele imaginou o futuro, uma casa espaçosa na capital, seus pais sentados tomando chá sem pressa, as crianças sendo bem-sucedidas e ele não precisava mais carregar o som de um pobre garoto do interior. Ele acreditava que Eva era a chave para abrir a porta para esse sonho, mas o sonho estava longe. Ele não sabia quanto tempo levaria até que a amante ficasse tão entediada com ele quanto ele com aquela Benedita. Pensando nisso, seu coração afundou por um momento. Mesmo assim, ele ainda disse a si mesmo: apenas aproveite enquanto pode, eu tenho que aproveitar e subir. A vida de uma pessoa é apenas uma vez, se ela perder, toda sua vida só afundará na pobreza. Na ausência de Hugo por alguns dias, a grande vila parecia perder seu hálito familiar. Geralmente sua figura vagava pela casa, às vezes ajudando Madame Eva a organizar isso e aquilo, às vezes pegando a senhorita Ozen pela mão,
segurando a mão da senhora Filinto e levando-a para o jardim para respirar o vento. Agora está subitamente ausente, deixando a anfitriã estupefata como uma pessoa que perdeu sua alma. Eva era uma mulher forte e experiente, mas essa luta fez perceber que ela havia colocado mais afeição por Hugo do que calculava. Tarde da noite, deitada no esplêndido quarto, ela ainda olhava para o teto, lembrando-se de seus olhos diretos e sorriso generoso. Não sei como ele está em um campo pobre agora. Você sente falta de si mesmo? Ou ela está enterrada na pobreza e esquece a dona desta cidade luxuosa? Essas perguntas continuavam soando no coração de Eva. Naquela época, cuidar do chefe Filinto tornou-se um fardo. Ele estava doente e errático, quando estava acordado e em coma, às vezes até o perturbava sem motivo. A cozinheira, que estava acostumada a cozinhar e limpar, agora tinha que substituir Hugo para ajudar o chefe a ir para a cama, dar-lhe arroz, limpar seu corpo e de repente se sentiu tão envergonhado que ficou doente. Toda vez que o chefe não era normal, seus olhos selvagens olhavam para ele, seus membros trêmulos se agarravam a ele e ela só queria escapar. Às vezes, ela queria largar o emprego imediatamente, mas pensando no salário que Eva estava pagando, ela teve que suportar. Alci pensou consigo mesma, como seria melhor ter Hugo aqui. Esse homem é habilidoso e forte, fazendo com que a senhoria se sinta à vontade e tornando os trabalhadores contratados como ele mais leves. Benedita, a motorista de longa data de Eva, era diferente. Ele estava acostumado a ser mimado, mas de repente ficou frio, cortando seu salário e bônus, então ele estava com raiva em seu coração. Quando conheceu Eva, Benedita tentou ser galante e pegajosa, mas ela estava indiferente, não mais tão salgada quanto antes. Benedita entendeu que seu lugar estava sendo substituído pelo novíssimo Hugo. Quanto mais ele pensava sobre isso, mais irritado ficava. Estou com ele há muitos anos, o quanto compartilhei, mas em apenas um momento, um cara do interior interveio e aceitou todos os favores. Se eu deixá-lo por muito tempo, um dia serei empurrado para fora, de mãos vazias. Então, na ausência de Hugo por alguns dias, Benedita aproveitou como sua última chance. Ele aproveitou a proximidade da amante, procurando maneiras de lembrá-lo de velhas memórias. O motorista levou às compras, lembrando-se habilmente das datas anteriores, esperando que ela tomasse a iniciativa. A certa altura, ele suspirou, deixando de lado a frase meio culpa e meio pena. Por muitos anos, estive ao lado da senhora, pensando que sou um apoio confiável, agora só tenho medo de que não haja mais oportunidades. Eva ouviu, apenas sorriu fracamente e respondeu: acorde, Benedita? Na vida humana, ninguém tem tempo para mudar. Eu ainda o respeito, mas meus sentimentos não podem ser forçados. Eu sou diferente agora. Suas palavras tocaram o coração de Benedita como um balde. Ele cerrou os dentes, não ousando reagir fortemente, mas em sua mente ele já havia planejado uma saída. Ou ele tinha que seduzi-la, ou ele tinha que tentar segurar os benefícios. Caso contrário, mais cedo ou mais tarde, ele perderia tudo. Enquanto Eva esperava, Benedita se perguntava e calculava. No campo, Hugo estava imerso em amizades e sonhos de mudança de vida. Mas então, a nostalgia da anfitriã gradualmente se insinua. Ele sabia que, enquanto voltasse para aquela vila, poderia viver novamente em veludo de seda, em um favor com o qual nunca ousou sonhar em sua vida. E a senhora, sem dúvida, também estava esperando por ele dia após dia. Na tarde de outono de Santiago, quando a estrada que leva à área da vila brilhava com a luz do sol no final do dia, o ônibus da região central parou. Hugo desceu, carregando uma sacola de pano desbotada na mão, mas sua aparência exalava confiança, completamente diferente do primeiro dia de surpresa. Algumas semanas atrás, em sua cidade natal, ele não apenas fez sua família parecer boa, mas também fez a aldeia soluçar e elogiar. O filho do senhor Diogo realmente mudou sua vida. Ele foi para Santiago e soube cuidar de seus pais e alimentá-los. Seus pais sorriram e apertaram os olhos, segurando o dinheiro que ele enviou e engasgando. Já os mais novos podem comprar cadernos e roupas novas, e ir à escola como crianças de famílias abastadas. Mas sua cidade natal, embora ele fosse querido, ainda era apenas uma âncora pobre, incapaz de lhe dar um futuro. Pisando no chão da capital Santiago, ele era como um peixe na água. Ele sabia muito bem que seu futuro estava ligado à luxuosa mansão daquela amante Eva, com cargo de empregada, que agora era como uma porta que abria um novo horizonte. Na mesma noite de seu retorno, Eva enviou seu próprio carro para buscá-lo. O portão da vila se abriu e a luz brilhou no esplêndido jardim. A anfitriã estava na varanda, vestindo uma camisa de seda profunda. Seu cabelo estava bem enrolado e seus olhos brilhavam de alegria.
Ela não conseguiu esconder suas emoções quando viu Hugo reaparecer. Voltei para minha cidade natal por alguns dias, mas as pessoas na casa não tinham paz. É bom estar de volta. Hugo abaixou a cabeça, sorriu brilhantemente e disse com voz sólida: Senhora, o campo ainda é o mesmo, é difícil o ano todo, mas graças ao favor da senhora, minha família também é menos difícil. Eu prometo servir você e seu chefe de todo o coração. Quando Eva ouviu isso, ela sentiu, seu coração cheio de satisfação. Por muito tempo, ela viveu em uma situação rica, mas carecia de harmonia. O marido estava doente, as crianças estavam ocupadas e Benedita estava velha. Apenas Hugo, o jovem, sabendo das coisas, poderia fazê-la se sentir segura e agitada. Ela foi até a cozinha e, quando viu Hugo voltando, também deu um suspiro de alívio. Ela imediatamente disse que nos últimos dias, ela teve que cuidar do chefe de Filinto, muitas dificuldades e timidez. Depois de ouvir isso, Hugo apenas sorriu gentilmente e rapidamente começou a trabalhar em seu trabalho familiar, cuidando do Sr. Filinto habilmente, fazendo com que todos na casa respirassem aliviados. Mas nem todo mundo está feliz. Benedita, a motorista de longa data, ficou em silêncio ao lado da patroa, radiante quando viu Hugo retornar. No coração de Benedita surgiu um ciúme latente. Em seus anos com Eva, ele havia sido favorecido e recompensado generosamente, e agora ele foi subitamente deixado de lado, como um excedente. Naquela noite, enquanto dirigia Eva ao redor do lago, Benedita disse em voz baixa: A senhora vê que Hugo está de volta, talvez eu não precise mais disso. Você realmente vai me deixar ir até o limite? Eva fechou os olhos, recostou-se na cadeira e disse em voz baixa, mas firme: Benedita, o trabalho ainda está lá, não a mandei embora, mas os tempos mudaram e cada pessoa tem um papel. Você deve entender isso. Benedita agarrou o volante, tentando manter a calma. Em seu coração havia toda uma onda de maldade. Perder seu lugar no coração da anfitriã é como perder uma tigela de arroz lucrativo. Ele estava determinado a não deixar Hugo roubá-lo de mãos vazias assim. Enquanto isso, Hugo é inocente, sem saber de todos os planos ao seu redor. Para ele, o favor de Eva foi um grande incentivo. Toda vez que ele era convidado e elogiado por ela, ele sentia seu coração animado como se tivesse acabado de pegar um tesouro. Ele começou a sonhar mais longe. Um dia, ele não seria apenas um trabalhador, mas entraria em uma posição diferente, mais próxima e mais íntima nesta mansão. Eva estava cada vez mais atraída pela presença de Hugo. Frescor, vitalidade e sinceridade, mas sua inteligência fazia-se sentir tranquilizada e tranquila. Ocasionalmente, ela pensava: talvez Deus tenha trazido Hugo aqui para compensar seus anos solitários. Enquanto a família encontra o equilíbrio graças ao retorno de Hugo, o submundo ainda está rolando. Benedita não desistiu de suas intenções. Eva começou a nutrir novas ilusões e Hugo estava intoxicado com o sonho de mudar de vida. Os três são como um jogo de xadrez onde cada pessoa está indo para países diferentes, apenas esperando a hora de revelar. Naquela noite, chovia muito, gotas de chuva batendo no telhado de telhas e o vento assobiando pelas portas era como uma lamentação melancólica. Na espaçosa vila, o espaço tornou-se excepcionalmente frio. O Sr. Filinto, marido acidental de Eva, de repente sofreu com uma mudança no clima. Ele continuou agindo de forma normal, às vezes gritando, às vezes murmurando frases sem sentido. Hugo estava ocupado ao lado da cama, enxugando o suor, esfregando o óleo dos membros, tão gentil quanto um filho filial. A paciência e a força de sua juventude não o tornaram tímido. Quando o Sr. Filinto lutou, ele o segurou para evitar que caísse. Quando ele chorou como uma criança novamente, ele sentou-se lá confortando. A casa inteira parecia ter apenas ele como ponto de apoio. Eva estava no segundo andar, em um quarto luxuoso. O som da chuva caindo e o som do Sr. Filinto falando bobagens ecoaram, deixando-a incapaz de dormir. Ela se virou horizontalmente, verticalmente, seus olhos brilhantes tremulando. Os longos meses de vida na situação de marido e mulher são como nada, muitas vezes ela tem que se dar tapinhas com trabalho, dinheiro, com encontros rápidos ao ar livre, mas ela não consegue preencher a lacuna. Por volta das 2 da manhã, quando a voz do Sr. Filinto na casa desapareceu, e apenas sua respiração estava estável, Eva pegou o telefone, seus dedos trêmulos pararam na tela por um momento, e então ela digitou algumas breves linhas. Hugo, você trabalhou tanto para cuidar do chefe, você pode dormir? Vá para o seu quarto para confiar. Hugo estava deitado em uma pequena cadeira no quarto de hospital de Filinto, com os olhos ainda acordados. Quando a tela do telefone se iluminou, ele ficou atordoado, seu coração batendo mais rápido do que o normal.
A mensagem foi breve, mas era como um telefonema de uma terra distante com a qual ele sempre sonhou. Ele se sentou, olhou para o Sr. Filinto, que estava dormindo profundamente, e depois saiu lentamente. O som da chuva ainda era falso. A escada curva que levava ao segundo andar era brilhante graças à lâmpada noturna amarela suave. Cada passo que ele dava era como pisar em uma nova terra, preocupado, inquieto e imprevisível. A porta do quarto da anfitriã se abriu ligeiramente, e a luz de dentro saiu, perfumada e quente, diferente do frio e da umidade do andar térreo. A senhora Eva estava ali, vestindo uma camisola de seda, os olhos meio expectantes, meio sondando. Você está acordada? Ela sussurrou, sua voz misturada com nervosismo e asfixia. Hugo abaixou a cabeça, mas estava confuso em seu coração. Desde o dia em que pôs os pés nesta casa, ele viu algo estranho nela. A mulher poderosa e salgada é distante e próxima. Agora, essa lacuna parece ter sido apagada. Na sala quente, o som da chuva lá fora ainda era uniforme. Duas pessoas, uma rica e poderosa, mas seu marido está doente há vários anos. Um menino pobre da parte ocidental da República do Chile, atingida pelas enchentes, agora encontrando um ponto de apoio, veio um ao outro como compensação. Eles conversaram, e então não houve mais distância. Naquela noite, eles pertenciam um ao outro, não temporariamente, mas o amadurecimento da solidão sem fim e dos sonhos que mudam a vida. A partir desse momento, abre-se uma nova porta, onde as emoções, os interesses e o destino humanos começam a entrelaçar-se de forma intrincada e irreversível. Na manhã seguinte, Santiago acordou depois de uma longa noite chuvosa. O céu estava mais claro e os fracos raios de sol espreitavam pelas janelas de vidro da vila. O ar estava frio, mas o coração de Eva não estava em paz. Ela se sentou à penteadeira, as mãos meio no rosto, os olhos distantes. A noite passada foi como um sonho que a deixou feliz e preocupada. Feliz, porque depois de muitos meses de silêncio nesta casa, ela finalmente encontrou um abraço caloroso, uma harmonia em sua alma. Mas ela estava preocupada, porque entendeu que a noite não era simplesmente uma partilha, mas uma volta. Uma vez que ela se aproximasse, não haveria como se virar. Na sala de estar no térreo, Hugo acordou cedo. Ele fez chá, limpou e cuidou do Sr. Filinto como sempre, seu rosto ainda calmo, mas no fundo de seus olhos algo estava diferente. Ontem à noite, como uma confirmação, Hugo entrou em um jogo maior do que qualquer imaginação. O jogo de xadrez em que Eva era a figura central, e ele, o pobre menino do campo inundado, tornou-se uma parte importante. Eva olhou para a varanda e viu Hugo agachado para fazer remédio para o marido, cuidadoso e atencioso. Um leve sentimento de arrependimento surgiu. O Sr. Filinto, apesar de ter perdido muito de sua vitalidade, continua sendo o marido que a apoiou por metade de sua vida. Mas apenas por um momento, o arrependimento foi superado pelas coisas boas daquele jovem. Ela percebeu que os instintos humanos são indescritíveis. Ao velho e depois eles querem o novo, estão cheios e sonham com algo diferente. Enquanto isso, Benedita, que dirigia seu próprio carro, entrou no portão esta manhã com um olhar ligeiramente diferente. Ele era astuto e não era difícil perceber que havia algo em comum. Seus olhos olharam para a senhora Eva, encontraram um sorriso vago em seus lábios e então olharam para Hugo, que estava parado no canto do quintal. Benedita Franzu attesta légèrement. Por muitos anos, ele foi uma pessoa favorecida, aquele que caminhou ao lado de Eva em encontros secretos, festas e noites luxuosas. Agora ele sentia como se o prato tivesse esfriado, sendo gradualmente substituído. Durante o café da manhã, a atmosfera era algo diferente. Filinto ainda era ingênuo, comendo apenas algumas colheres de mingau. Eva disse com um sorriso, mas seus olhos se voltaram para Hugo de vez em quando. E Hugo ainda baixou a cabeça e cumpriu seu dever. Apenas Benedita, sentada na cabine esperando, apertou um cigarro em frustração. Eva sabia que estava em um dilema. De um lado estava Hugo, um sonho de longo prazo. Do outro lado está a familiaridade, que costumava ser anexada, mas agora desapareceu. Ela pensou que a vida de uma mulher na primavera não seria longa e, se ela não a entendesse, ela escaparia. E talvez seja por isso que ela queira segurar Hugo ainda mais. E Hugo, no fundo, também tinha muitos pensamentos. Ele se lembrou da paisagem pobre, de seus pais lutando e das enchentes que varreram todas as plantações. Certa vez, ele prometeu mudar sua vida. Agora a oportunidade estava bem na frente dele, e ele entendeu que, para conseguir a posição, ele tinha que ser habilidoso e paciente. Para ele, Eva não era apenas uma mulher, mas também uma porta para um futuro luxuoso. Lá fora,
A chuva tinha parado, o céu parecia iluminar-se, mas nesta casa, tinha começado um jogo de xadrez imprevisível, onde cada pessoa tinha um cálculo, uma ambição. Na grande mansão, além de Hugo, havia outro homem contratado, uma jovem australiana chamada Miss Graciela. A senhorita Graciela, de 20 e poucos anos, tinha pele branca e lisa, olhos grandes e redondos e uma figura pequena, mas ágil. Ela vem de uma zona rural pobre com uma família pobre, então aceitou ir para a cidade para trabalhar como trabalhadora contratada. Desde o dia em que ela entrou nesta casa, quem fez seu coração soluçar não era outro senão Hugo. No início, a senhorita Graciela apenas admirava a natureza trabalhadora, saudável e dinâmica daquele garoto do campo. Mas, gradualmente, a afeição latente gradualmente se transformou em uma pena silenciosa. A senorita Graciela raramente usava falar, apenas observando silenciosamente cada gesto de Hugo. Quando arregaçou as mangas para o senhor Filinto, quando consertou a lâmpada, ou quando se sentou sozinho no canto do quintal, fumando um cigarro. Cada pequeno momento, para a senhorita Graciela, era suficiente para fazer seu coração palpitar. À noite, a senhorita Graciela estava deitada no pequeno sótão, ouvindo o som da chuva caindo do lado de fora do telhado de telhas, inquieta em seu coração. Ela pensou em Hugo, e quanto mais pensava nisso, mais preocupada ficava. Muitas vezes, no meio de um sonho bruxuleante, a senhorita Graciela se viu segurada pela mão de Hugo, segurada em seus braços, e então, quando ela acordou, ela só podia suspirar, culpando-se por ser estúpida por sonhar. Mas a senhorita Graciela não era ingênua, ela sabia muito bem que havia coisas delicadas acontecendo nesta casa a portas fechadas. Muitas vezes, enquanto limpava o telhado, Graciela ouviu sussurros, risos e até sons assustadores vindos da escuridão. Algumas outras vezes, ao limpar o banheiro, ela se deparou com uma toalha espalhada, vestígios de umidade incomuns. A senhorita Graciela entendeu que havia uma relação entre amante e Hugo, mas ela nunca disse isso, não se atreveu e não quis. Como a senhorita Graciela sabia que era apenas uma trabalhadora, seus sentimentos por Hugo eram apenas um pequeno amor não correspondido. Ela suportou silenciosamente, sabendo apenas como manter em seu coração um desejo frágil. Se ao menos Hugo tivesse olhado para ela uma vez, percebendo o olhar sério que ela ainda escondia depois das sessões de berçário e limpeza. À noite, quando toda a vila estava iluminada, a senhorita Graciela costumava sentar-se perto da janela de seu pequeno quarto, com o queixo apoiado e olhando para o quintal. No canto da árvore de porcelana, muitas vezes ela viu Hugo sentado fumando, a luz vermelha do carvão piscando na escuridão. A senhorita Graciela desejou, se tivesse a coragem de descer as escadas, sentar-se ao lado dele e dizer uma palavra sem palavras. Mas então, ela estava com medo de quebrar o frágil equilíbrio, com medo de perder sua bela imagem secreta para ele. Ela sabia que não poderia se igualar à sua amante, uma mulher luxuosa e poderosa, e capaz de segurar Hugo a todo custo. Quanto a ela era apenas uma pobre camponesa, com mãos ásperas, nada além de um coração inocente. E assim, a senhorita Graciela só sabe guardar para si um amor silencioso, um sonho frágil, doce e amargo. Na luxuosa vila, o tempo passa gradualmente, a vida parece ser plana, mas por dentro há ondas insidiosas. A senhora Eva e Hugo ainda estavam enrolados um no outro como um par de esquilos, sem se separar por um minuto. Do telhado, banheiro, a sala de estar, quando não há pessoas, nenhum espaço, eles também encontram maneiras de dar um ao outro olhos, palavras e proximidade. Para Eva, Hugo não é apenas um trabalhador saudável, mas também uma nova fonte de vida. Quanto a Hugo, a amante é um passaporte para sair da pobreza, um orgulho no meio da magnífica capital. O senhor Filinto, o marido legal de Eva, ainda está morrendo como uma lâmpada que fica sem óleo. Todos os dias, ele apenas se sentava ou ficava imóvel, os olhos embaçados, a boca murmurando algumas palavras sem sentido. Cada refeição precisa de alguém para aplicar cada colher de mingau, cada colher de arroz, roupas e fraldas devem ser trocadas. Ele existia como uma sombra, não mais capaz de intervir ou prestar atenção a qualquer coisa que estivesse acontecendo ao seu redor. Para Eva, ele era apenas um passivo. Para Hugo, ele era como um escudo, permitindo que esse relacionamento tabu ocorresse sem ninguém além da senhorita Graciela Ozen e Benedita. Benedita, a motorista que antes era querida por sua amante, agora se tornará uma comida queimada. No passado, Benedita podia ir com confiança a um encontro público, levar Eva para comer, ir ao hotel e desfrutar de todos os benefícios. Mas agora, tudo mudou. O salário generoso foi cortado e a gorjeta mensal também diminuiu significativamente.
Benedita percebeu amargamente que havia sido marginalizado. Aos olhos da amante, ele não era mais valioso. Com mais de 40 anos, sua figura começou a mostrar sinais de peso, sua cerveja na barriga, seu cabelo com fios prateados, o que o fez perder sua atratividade. Mas Benedita não foi fácil de sucumbir. Com uma natureza refinada e muita astúcia, ele logo percebeu uma brecha: a jovem Miss Graciela. A senhorita Graciela, nessa época, estava passando por dias melancólicos. Seu coração escolhera por Hugo, mas a resposta foi apenas indiferença inadvertida. Toda vez que via amante e Hugo espirituosos juntos, a senhorita Graciela sentia como se tivesse sido picada por uma agulha. À noite, ela não conseguia dormir, as lágrimas encharcavam seu travesseiro. Na idade da adolescência, a primeira vez que me apaixonei, meus sentimentos estavam muito reprimidos. Graciela sonhava ainda mais com uma atenção, um ombro para se apoiar. Mas Hugo, a quem ela amava secretamente, nunca voltou os olhos para ela. Benedita percebeu isso. O olhar da jovem se perdeu no vazio muitas vezes, o suspiro suave, o olhar de desespero ao limpar, todos chamaram sua atenção. Com a sua natureza anterior, Benedita sabia que este era o momento em que poderia intervir. A princípio, ele se aproximou com piadas. Senhorita Graciela, o que você está fazendo para ficar tão distraída o dia todo? Você tem algo a esconder do tio Benedita? A senhorita Graciela corou, balançou a cabeça e sorriu ironicamente, mas sentiu um pouco de calor no coração. Faz muito tempo desde que alguém me notou. Nos dias que se seguiram, Benedita tentava deliberadamente estar perto da senhorita Graciela, ajudando-a a carregar água, ajudando-a a limpar e, ocasionalmente, colocando bolos e garrafas de refrigerantes em suas mãos. Essas pequenas coisas, mas fazem uma garota do interior como a senhorita Graciela se sentir vibrada. Uma noite, quando toda a vila estava quieta, o senhor Benedita veio até a cozinha e, quando viu a senhorita Graciela ocupada lavando a louça, entrou e disse em voz baixa: "Você trabalhou tanto, esta casa tem muito trabalho. Se você estiver cansado, diga-me, e eu compartilharei com você." A senhorita Graciela ergueu os olhos, encontrou seu olhar e seu coração tremeu. Por alguma razão, a sensação de vazio em seu coração por um longo tempo parecia estar um pouco preenchida. Cada vez mais, o interesse de Benedita tornou-se cada vez mais aparente. Ele não atacou, não se apressou, foi lento, paciente, como se tivesse memorizado como conquistar adolescentes. E a senhorita Graciela, em sua tristeza de coração partido, em sua solidão, gradualmente caiu para o seu lado. O ponto culminante foi uma noite de garoa e vento. Depois de levar a patroa e Hugo de volta à festa, o senhor Benedita aproveitou a oportunidade para se sentar na varanda, esperando que a senhorita Graciela terminasse de limpar. Estava frio, ele tirou um pacote de milho grelhado do bolso e entregou a ela, coma para mantê-lo aquecido. A senhorita Graciela hesitou e depois aceitou. Eles se sentaram um ao lado do outro, mastigando milho em silêncio, ouvindo o som da chuva no telhado de ferro corrugado, e a sensação de proximidade se espalhou. De repente, Graciela começou a chorar. Estou tão infeliz, tio Benedita, não sei a quem me agarrar." Benedita gentilmente colocou a mão calejada em seu ombro e disse com uma voz suave: "Na vida, quem não tem sentimentos? Não chore mais, aqui está você." Naquele momento, a senhorita Graciela apoiou a cabeça no ombro de Benedita, como se encontrasse um refúgio para um coração frágil. E então, a partir desse momento, a relação entre os dois entrou em uma nova página. Eles começaram a namorar silenciosamente. Não precisa ser extravagante, basta ir à loja de água à beira da estrada, comer uma tigela de foie à noite e caminhar ao redor do lago. Coisas simples, mas o suficiente para aquecer o coração da senhorita Graciela. Aos seus olhos, Benedita tornou-se o ponto de apoio. Quanto a Benedita, ele acabará de encontrar sua conquista e estava se regozijando quando mordiscou outro fruto proibido nesta mansão. A senhora Eva não sabia, estava sempre ocupada com Hugo, não prestava atenção no jovem australiano e no motorista que havia sido sua ex-amante. Hugo estava ainda mais sem coração, ele não esperava que um par de olhos ainda observasse silenciosamente, mas agora ele se virou na outra direção. Assim, naquela vila, outro caso de amor não correspondido foi formado. Miss Graciela, a garota que se apaixonou, buscou um novo ponto de apoio, e Benedita, o homem gordo de meia-idade, que se recusou a ser abandonado. Cada pessoa tem um cálculo, um coração, criando um complicado vórtice de amor, instinto e egoísmo humano. A tempestade que rugiu no céu de Santiago naquela noite parecia sinalizar uma virada fatídica para toda a vila.
O vento uivava do lado de fora da porta, as árvores caíam de lado e a água da chuva batia em cada moldura de vidro. Na grande sala, o senhor Filinto estava deitado em silêncio em sua cama familiar. Ele estava emaciado e quase não tinha resistência. Por muitos anos, ele existiu como uma sombra, vivendo de remédios e sendo cuidado por outros, mas ainda tentando se agarrar à respiração superficial para se agarrar à parte frágil da vida. Naquela noite, sua doença tornou-se grave, o frio e a umidade das monções fizeram seu velho corpo tremer e sua respiração foi interrompida. Deveria haver alguém ao lado dele, regando, limpando, ajustando o cobertor, mas ele estava sozinho com a sombra no teto. No andar de cima, Eva e Hugo estão imersos em outro mundo. Eles esquecem tudo. Eva, a mulher em sua primavera, está revivendo sua juventude imprevisível. Hugo, o pobre menino que acabará de escapar de sua vida de pobreza, agora estava abraçado pelo poder e pelo prazer. Eles esquecem seu papel, esquecem que ainda há uma vida frágil lá embaixo que precisa de atenção. O som do vento tempestuoso do lado de fora abafou o chamado, e a tosse seca engasgou na garganta do senhor Filinto. Todo seu corpo tremia, suas mãos finas alcançando o ar, como se ele quisesse segurar uma certa mão, mas a sala estava fria e sem esperança. Perto das 3 horas da manhã, a respiração do chefe diminuiu e seus olhos opacos olharam arregalados para a escuridão desconhecida. Os cantos de sua boca só tiveram tempo de tremer alguns sons sem sentido, e então todos ficaram em silêncio. Ele soltou a mão, silenciosamente deixou o mundo em uma noite de tempestade, sem testemunhas, sem mão quente para agarrá-lo. Enquanto isso, Eva e Hugo ainda estavam em seus próprios quartos. Hugo, que tinha a tarefa de cuidar de seu chefe, havia esquecido completamente sua responsabilidade. Ele só pensou na proximidade com o amante, nos sonhos de mudar de vida, e deixou o homem com um derrame para sair em silêncio. Na manhã seguinte, quando o último clarão se apagou, quando a chuva parou, toda a vila estava em tumulto. A senhorita Graciela, a jovem, foi a primeira a descobrir que o senhor Filinto estava com frio, seu fôlego havia sumido. Seu chamado inaudível acordou toda a família. A senhora Eva estava atordoada, seu rosto estava pálido, seus membros eram teimosos. Hugo ficou em silêncio, sem palavras. Havia uma vaga ansiedade em seus olhos, medo da responsabilidade, medo do julgamento, e acima de tudo, medo de que a morte fosse uma mancha negra que o assombrasse para sempre. Mas o destino foi duro, ninguém poderia culpar Hugo naquela noite. Porque a morte de uma pessoa que está doente há muito tempo é difícil de evitar. Foi apenas sussurrado que, quando o vento voltasse ao céu e não houvesse ninguém para cuidar dele, era bom senso que o senhor Filinto fosse embora. No fundo, no entanto, Eva sabia que ela e Hugo haviam esquecido uma vida naquela noite. Nas lágrimas de luto, ainda há uma sombra de tristeza, misturada com um estranho alívio. A partir de agora, Eva estava completamente livre, e Hugo, a partir daquele momento, sabia que a oportunidade de mudar de vida estava mais próxima do que nunca. A tempestade naquela noite não apenas varreu a última vida do senhor Filinto, mas também apagou um período da vida tempestuosa de Eva. O funeral foi realizado solenemente e as crianças voltaram de longe. Parentes assistiram, vizinhos conversaram. As pessoas choram, as pessoas suspiram, mas em algum lugar ainda há olhos curiosos olhando para a figura da rica senhoria e da jovem e alta empregada que está sempre por perto. As palavras sussurradas nas costas dela eram como facas, mas Eva estava acostumada com isso. 3 dias após o funeral, a vila voltou ao silêncio, apenas o cheiro de fumaça permanecia no altar. O resto, tudo parece ter ido para outra página. Naqueles mesmos dias, Eva decidiu desistir do que considerava velho e desnecessário. Graciela, a jovem inocente e honesta, foi a primeira a receber a decisão de demiti-la. Naquela manhã, a patroa chamou a senhorita Graciela à sala de visitas e entregou-lhe um envelope grosso, que era um salário mensal, um bônus e um agradecimento. Depois de um período de apego, a senhorita Graciela aceitou em silêncio, com os olhos vermelhos. Ela sabia que esse dia chegaria, mas não esperava que chegasse tão cedo e tão friamente. Quantas esperanças, quantos sonhos secretos sobre Hugo são agora coisa do passado. Ela deixou a vila, com os passos pesados, carregando uma profunda tristeza que não ousava confessar a ninguém. Foi a vez de Benedita ser sua motorista pessoal por muitos anos. Ele pensou que estaria para sempre no círculo de favores, que o antigo relacionamento com sua amante era um vínculo forte. Mas agora, Eva olhava para ele como uma coisa velha. Benedita, não preciso de motorista particular de agora em diante. Eu aceitei esse dinheiro, como se eu te pagasse ao longo dos anos. Sua voz era fria.
Benedita ficou em silêncio, seu sorriso falso tentando esconder sua vergonha. Antes considerado um confidente, antes complacente por causa do favor, ele agora era impiedosamente marginalizado. A mansão agora ficou apenas com Eva e Hugo, um homem jovem, saudável e enérgico. O silêncio na casa não é mais pesado, mas, pelo contrário, é como um espaço que se abre para duas pessoas reorganizarem livremente suas vidas. Eva olhou para Hugo, seus olhos brilhando de confiança e desejo. De agora em diante, vou arcar com tudo na casa. Você não é mais apenas uma empregada, você é meu apoio. Sem parar nas palavras, Eva entrou em ação. Pouco depois, ela comprou para Hugo um carro brilhante, não barato, mas um carro de luxo, o suficiente para fazer as pessoas olharem para cima. Você vai dirigir para mim, me acompanhar em tudo. Mas o mais importante, este é dele. Use-o para entrar em uma nova vida. E, no entanto, Eva também fez uma promessa que tocou Hugo a ponto de engasgar. Por favor, pegue seus pais e filhos aqui. Prometo cuidar deles com uma vida decente, dar-lhes uma educação decente e ter um emprego estável. Não tenha mais medo de que eles sofram. A notícia foi como um raio para o senhor e a senhora Diogo em sua pobre cidade natal, o Chile. Depois de muitas gerações de inundações, arando profundamente durante todo o ano na terra infértil, quem esperaria que um dia seu filho fosse pego na capital com uma aparência luxuosa? Quando Hugo dirigiu o carro novo de volta para a aldeia, toda a aldeia ficou surpresa. O senhor e a senhora Diogo estavam em lágrimas, felizes e preocupados, não podiam acreditar que a cena sombria da vida estava mudando tanto. No dia em que deixaram sua cidade natal, o senhor e a senhora Diogo abraçaram o filho com força, com o coração cheio de felicidade. Eles choraram como crianças, chorando porque pela primeira vez em suas vidas puderam sair das muralhas de bambu da aldeia para ir ao lugar próspero da cidade, chorando porque os meses difíceis agora têm um pouco de conforto. Em Santiago, Eva providenciou para que o senhor e a senhora Diogo ficassem no primeiro andar da vila. Um quarto espaçoso, totalmente equipado, com luz, com colchões, é completamente diferente do acampamento dilapidado do passado. Os avós não precisam mais se preocupar com cada refeição de legumes e mingau no início do dia, mas apenas cuidar de cozinhar e cuidar do arroz e da água como forma de se sentirem à vontade. No terceiro andar, Eva e Hugo viviam como marido e mulher, sem nenhum casamento chique para o mundo testemunhar. Eles se reconhecem tacitamente, compartilham uma cama e planejam um futuro juntos. Aos olhos de Eva, Hugo era agora mais do que apenas uma empregada, ele era um homem que podia carregá-lo, um apoio para os últimos anos de sua vida. Aos seus olhos, Eva era o bilhete para mudar sua vida, um benfeitor e uma plataforma de lançamento que levou de um menino pobre no campo a uma pessoa majestosa no meio da capital. Dia após dia, Hugo se veste bem arrumado, polido e está sempre ao lado de sua amante em todas as reuniões, todas as trocas, todas as viagens. Ele não era mais o menino porteiro de antigamente, mas um homem elegante com status aos olhos do mundo. Mesmo que o mundo ainda tenha voz, para Hugo, isso não importa. O importante é que ele escapou da pobreza e levou seus pais para um lugar próspero para aproveitar a velhice. O senhor e a senhora Diogo às vezes sentam-se maravilhados em frente à varanda do primeiro andar, ouvindo o barulho do tráfego na rua, e seus corações disparam de emoção. Meu filho é muito bom, ele tirou seus pais da miséria. Mesmo que ele morra agora, seus pais também estão satisfeitos. Mas em algum lugar no fundo de seus olhos, ainda há uma pequena maravilha. Essa vida glamourosa vai durar? Essa felicidade é estável ou apenas um sonho passageiro? E Hugo, que se deita com sua amante todas as noites, ainda sonha secretamente mais. Ele queria ter uma posição clara, queria que seu nome fosse associado à herança de Eva, queria passar de seguidor a igual. Eva costumava ler esse pensamento, apenas sorrindo: vá devagar e você terá tudo. A mansão, após o funeral do Sr. Filinto, entrou em um novo capítulo. A senhorita Graciela e Benedita haviam desaparecido desse ciclo, deixando espaço para Hugo e sua amante reformularem suas vidas. Eles se tornaram um casal estranho aos olhos do mundo, não casados, sem nome, mas ligados como uma imagem a uma sombra. A história para por aí, no sorriso preocupado do senhor e da senhora Diogo, no olhar ambicioso de Hugo e no olhar misterioso de Eva, a mulher poderosa que escolhe dar tudo a um homem pobre que sabe aproveitar os tempos. Com o final aberto, ninguém sabe qual será o futuro. Será que Hugo realmente mudará sua vida ou ele é apenas um fantoche nas mãos de uma mulher que já experimentou isso? Eva manterá seus sentimentos por um jovem para sempre, ou um dia procurará algo novo?
E o sonho de riqueza do senhor e da senhora. Diogo durará ou será destruído como muitos sonhos de prosperidade urbana? Portanto, nossa história está toda aqui. Junte-se à conversa nesta sessão de comentários em vídeo e torne-se parte de nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho lhe dão a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções fortes e fazem você questionar suas palavras e coração, não se esqueça de se registrar e ligar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto do amor não correspondido. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós em nosso canal de casos apaixonados e dramáticos. Cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo em novas histórias que estão por vir.